94, eu trabalhava na TV, duas mães estavam na porta de uma delegacia aqui no bairro da Aclimação. Elas ligam para a TV dizendo que os filhos tinham sofrido violência sexual dentro de uma escola que chamava-se Escola Base. Eu fui mandado para lá, como eu cubro a área de polícia, cheguei lá, as mães estavam na porta da delegacia, desesperadas, dizendo que a polícia estava investigando. Um casal, que depois eu fiquei sabendo que era o casal Shimada, dono da escola, e também tinha a Paula Milling e o marido dela, o Maurício Alvarenga, que estavam detidos em salas, dentro da delegacia. Eu subi, falei com o delegado, e falou, tem uma denúncia grave. E eu já cobria polícia há 20 anos. E nunca tinha feito um caso de violência sexual contra a criança. Hoje, infelizmente, tanto a mulher como as crianças são vítimas brutais da violência no país. Né? Mata-se mulheres quase que todo dia. E a violência contra a criança, principalmente dentro de casa, é muito grande. Mas naquela época a gente não sabia disso. Eu falei com o delegado, ele falou, vou mandar fazer um exame de corpo de delito nas crianças e daqui 24 horas eu vou ter a informação. Eu voltei, falei para minha chefe, falou, vamos esperar as 24 horas. No dia seguinte eu voltei na delegacia e o delegado me mostrou um telex, que é um documento que recebeu do Instituto Médico Legal, que muitas vezes é fonte da maioria dos jornalistas, você acredita no laudo do Instituto Médico Legal, e ali naquele laudo vinha uma informação de que o menino era um casal, era uma menina e um menino, e que o menino tinha ferimentos compatíveis com violência sexual. Ou seja, ele tinha algum problema físico que pudesse indicar que ele foi atacado por alguém. Com base nisso, o delegado resolve abrir um inquérito policial. E esse inquérito policial, ele não decretou sigilo na época, era o delegado Edelcio Lemos, ele não decretou sigilo na época, eu voltei para a redação e com base nesse telex, na confirmação do delegado, na informação das mães que diziam que as crianças tinham sido vítimas de violência sexual, a gente colocou uma matéria no Jornal Nacional. A partir daí, esse caso teve uma repercussão nacional, toda a imprensa cobriu, todos os veículos entraram e depois de 2, 3 meses se descobriu que eram 2 casais, donos da escola, e um outro casal que o filho estudava lá e que a denúncia é que as crianças eram tiradas da escola base e levadas para casa desse outro casal, que seria uma espécie de motel, e aí os 6 estavam envolvidos, foram denunciados, tiveram prisão preventiva decretada, a escola foi depredada, a casa dessa Paula Milling, que ela foi abandonada pelo marido, ficou com 2 filhos, 2 filhas, hoje ela tem 4 netos, um deles com síndrome de autismo, e até hoje ela não recebeu a indenização do governo do estado. Na época, o Mário Covas disse que ia deixar que ela recebesse, antecipar o pagamento, só que depois o Alckmin, quando o Covas morreu, o Alckmin assumiu e colocou a Paula numa lista esperando o precatório, que ela até hoje passa grandes dificuldades. Então, para mim, ela é a grande vítima dessa história. E eu fui o primeiro a noticiar. Então, eu me considero culpado. Estou sentado aqui na cadeira de réu. Quer dizer, se você contar um erro que você cometeu, normalmente a gente vê criminosos, políticos, criminosos do colarinho branco, dizendo que não mataram ninguém, que não corromperam ninguém, que não roubaram ninguém. Quer dizer, a minha mulher, ela sempre falava, nós vivemos num país onde todo mundo joga a sujeira para baixo do tapete. E você vai levantar o tapete. Mas é isso que dá credibilidade. E como foi para você ir cavucar isso daí e colocar isso à tona e falar, errei, e fazer esse documentário e enfrentar essa culpa aí que você falou que é sua? Olha, Morgado, eu acho que eu tenho uma culpa muito grande e vou levar ela para sempre. Para fazer o documentário, o acervo da TV fez o levantamento, eu fiz 3.000 matérias para a TV em 31 anos. Já tinha história na Jovem Pan, Jornal do Brasil, Folha. Mas o caso que mais me marcou e vai marcar para sempre é o caso da Escola Base. Porque você muitas vezes é enterrado e os seus acertos vão com o seu corpo, mas o erro vai ficar para sempre. Então eu vou ficar marcado para sempre. Eu sou o repórter da Escola Base. Mas o erro também faz parte. Não é só o tentativa acerto. E erro, né? Do cara faz 1.000. Quantas matérias? Não, o erro também faz parte. Agora, quando você assume o erro, porque, todo mundo é humano e sabe que o princípio nosso é de errar. Né? E quando você assume o erro, as pessoas, eu acho que entendem. Lógico. Você não acha?
Então, as pessoas falam, mas você não foi o único errado. E no documentário, quem puder ver, tá na Globo News, né? Na Globoplay. E conta a história inteirinha, eu converso com as pessoas que eu acusei injustamente. É muito emocionante. Para mim, sempre quando eu falo do caso, eu me emociono. E eu sou chamado para conversar com alunos em faculdades, em faculdades de Direito, de Jornalismo, e todos eles querem falar sobre o caso da Escola Básica, que marcou para sempre. Sim. Isso desmoralizou muito a investigação jornalística, o trabalho da polícia, dos peritos, mas eu me considero culpado pelo caso, porque eu dei a primeira notícia. Porque a fonte estava errada também, né? A fonte tá errada. Se você é meu chefe, eu falo, Emílio, eu tô com essa história. Falo, vamos esperar mais uma semana, 2, 3 dias, sei lá quanto tempo, até a gente tiver a comprovação absoluta de que realmente essas 6 pessoas se envolveram num caso de violência sexual. É o famoso cheque pré-checa. Isso, tem que pré-checar. Não é? É isso mesmo. Não, você tem que checar tudo e rechecar. E hoje, como tem os grandes produtores que trabalham no Fantástico, aqui na Jovem Pan, todos são o coração de uma reportagem, porque eles vão esmiuçar a história. Se tivesse naquela época produtores para a gente investigar, reinvestigar antes de divulgar, essas 6 pessoas estariam tendo a vida delas normais, eu não teria influenciado e destruído o futuro, né? E a esperança delas, e, sabe, a história teria se passado sem nenhum problema, mas eu me sinto realmente culpado e não divido essa culpa com ninguém.